Então, mais uma vez, muito obrigado. Desculpem as atrapalhadas aí. Fico muito honrado em participar dessa reunião. Nesse primeiro slide aí, na verdade, o que interessa é que, independente do que eu comentar sobre drogas, procedimentos, sistemas, equipamentos médicos ou qualquer outra coisa, eu não tenho nenhum conflito de interesse para nenhuma dessas coisas que eu venha a endereçar durante a minha apresentação. Pode passar o próximo, por favor. Aqui é um questionamento que eu quero que vocês tenham em mente para essa nossa discussão, é que, na verdade, embora isso não possa ser comprovado claramente com a história, entende-se que em Esparta, os mal-nascidos ou deformados eram considerados e examinados por um conselho de anciões e eram atirados num abismo, era o chamado Apotetai, que ficava aos pés do Monte Taygetus. Isso era decidido quando o Conselho de Anciões estava convicto de que aquela vida, aquele ser humano ali, não bem desenvolvido pela natureza, ele não teria nem saúde nem força suficiente e ele não seria nenhuma vantagem ter a vida desenvolvida nem para si, nem para o Estado. O videozinho ali era rápido, é só para mostrar, se vocês lembrarem do filme do 300, quando tem o Epíates, que era deformado e fugiu. Os pais não permitiram serem atirados no fosso, e depois um grupamento de soldados todos prontos para a batalha. Pode passar o próximo. Então, a gente mudou da essência da vida para, mais recentemente, aí, ó, nós mudamos desta essência da vida para a próxima, que eu resolvi chamar para as intermitências da morte, né? Quem leu Saramago aí vai se recordar. Mas eu gostaria de comentar o seguinte: por que nós estamos nessas intermitências da morte na sociedade atual? Primeiro, porque basicamente a sociedade mudou muito. Há um completo despreparo da sociedade ao enfrentamento atual da morte. A morte foi institucionalizada. Se vocês se reportarem a tempos mais antigos, verão que a maior parte dos pacientes sem condições de tratamento, em condições não curáveis ou em fase terminal, morriam em casa. Hoje, dificilmente um paciente morre em casa. Além disso, a sociedade, principalmente os familiares que não são os portadores da doença e querem tomar para si decisões importantes sobre a doença, eles invariavelmente pedem para que os médicos façam tudo o que é possível. Isso é um comportamento habitual, assim, em termos de hospital. O desenvolvimento da medicina, ele trouxe uma má aplicação dos recursos médicos, porque os médicos, de um modo geral, e principalmente estou falando disso em países subdesenvolvidos ou em áreas de subdesenvolvimento, como tem o nosso país, há uma tentativa de aplicar recursos médicos indiscriminadamente. Um outro problema que nós enfrentamos hoje na área da saúde é uma quase total negligência da terminalidade. Basta vocês verem que, na maior parte do continente, do Brasil, desculpe, é tão grande que parece um continente mesmo, há uma negligência da terminalidade. Mesmo a classe médica acha que sempre tem de fazer alguma coisa em relação ao paciente. E disso decorre que nós não consideramos, são poucos os lugares onde há uma clara noção de tratamento terminal e de cuidados paliativos. Isso, na Europa e América do Norte, isso é uma coisa bem desenvolvida e se tem uma noção bem clara de quando os pacientes devem ser encaminhados para tratamento paliativo e cuidados terminais, aonde,
investir em algum tipo de tratamento com possibilidade curativa não traz mais benefícios ao paciente e onera demasiadamente o serviço de saúde. Associe a isto uma falha cabal na prevenção, seja por negligência dos serviços de saúde, seja por falta de infraestrutura, seja pelo que for, seja pela falha do paciente em ter uma noção clara da necessidade da prevenção. Eu cito só 2 exemplos aqui para não me demorar, que é o Papa Nicolau, é o teste o exame preventivo do câncer do colo uterino, né? Que neste país, embora o SUS propicie em todas as cidades brasileiras pelo menos um local para coleta deste exame, não temos mais do que, na melhor das hipóteses, 15% das mulheres que se dedicam a anualmente fazerem o exame de Papa Nicolau. Por um outro lado, colonoscopia, né, é um exame que o sistema de saúde como um todo, seja a classe médica, seja as instituições e mesmo nos planos de saúde, eles não consideram uma alternativa viável para a prevenção do câncer coloretal avançado. Aí nós temos ainda uma falha no diagnóstico precoce. O exemplo disso é a mamografia ou ecografia mamária, coloquei como exemplo ali, em que nós temos assim uma grande deficiência de equipamentos para que se façam e uma adesão muito baixa das pacientes, das mulheres, em relação à mamografia. Ainda é. Isso nem se fala se nós formos considerar a questão do tumor de mama em homens, né? Que geralmente é muito mais avançado, porque simplesmente o homem não vai ir, por puro preconceito, não vai ir num médico para saber se a mama dele está com tumor ou não. E, finalmente, vocês devem saber muito mais do que eu nisto, a questão da judicialização da saúde, demandas infindáveis que eu lembro assim mais categoricamente que depois de 2000, me corrijam se eu estiver errado, que mais de 2005 para frente isso aumentou drasticamente. O próximo, por favor. Então, vou colocar um caso aqui, já vou encerrar minha fala inicial, assim, só para vocês terem claro em mente. O caso número 1, já coloco ali o diagnóstico, um tumor de tireoide. Um empresário, 39 anos, que, frente às suas dificuldades financeiras, teve a ideia de cancelar o plano de saúde dele, para diminuir gastos. 4 meses depois de cancelado o plano de saúde, ele começa com fadiga, astenia e dor óssea intensa. Ele é diagnosticado com tumor de tireoide, ele se submete em setembro de 2017 a uma tireoidectomia total, esvaziamento cervical, aonde são encontrados 61 nódulos positivos de 112 ressecados. Para agilizar isso, ele fez esse procedimento particular, gastou o dinheiro que tinha. Aproximadamente um mês depois, em outubro, então, ele tem diversos linfonodos cervicais, supraclaviculares, paratraqueais, mediastinais. Ele tem disseminação para ossos nos arcos intercostais e coluna torácica. Ele tem múltiplas lesões em fígado e ele é um estágio, repetir ali para deixar bem claro para vocês, ele é um estágio 4 de 4. O exame físico dele é irrelevante, ele tem uma performance clínica ainda razoável, né? De 0 e 1, sendo que vai de 0 a 3. Ele tem um emagrecimento grave e ele foi indicado, então, para terapia-alvo com Vandetanib. Uma imperícia de urgência que eu aceitei em novembro de 2017 para tentar agilizar a demanda. A demanda foi indeferida, eles solicitaram nova perícia em janeiro de 2018. Eu referi que não havia vantagem nenhuma no tratamento e o autor da demanda morre em março de 2018. Então, vejam vocês, setembro de 2017,
Ele tem o tumor diagnosticado. Em março de 2018, ele está morto. Passa o próximo, por favor. Pula esse que eu preciso. Acho que ficou fora de ordem. É isso aí. Desculpa. Então, vejam. Em relação ao vandetamina, existia na época apenas um único ensaio clínico randomizado em pacientes. A Conitec havia se pronunciado de que era passível do uso apenas em protocolos experimentais, isso é, se o paciente tivesse acesso à droga, recebendo a droga gratuitamente como participante de um ensaio clínico randomizado experimental. A droga foi aprovada pela Anvisa em 2012. O NCCN traz como evidência grau 1, mas somente na ausência de ensaios clínicos randomizados. E por que isso? Porque eu vou deixar para comentar depois. O CADIT, e desculpe, me corrijam, me perguntem se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sigla que vocês não conheçam, algum elemento que eu esteja falando que seja de desconhecimento. O CADIT aprova somente na condição de uso com considerável desconto na fonte. O CAD canadense, desculpe, NCCN americano, CAD canadense, o NICE britânico, somente na condição de uso com considerável desconto também. O FDA americano aprovou somente na condição de desconto. O EMA europeu, somente na condição de desconto. Então, este único ensaio clínico randomizado, ele era duplo cego, um N pequeno, apenas 72 pacientes foram testados. Esse ensaio clínico duplo cego ele se baseava muito mais na proporção do risco, do risco relativo, e fez um estudo comparando o uso da droga com farinha, placebo. A sobrevida livre de progressão mostrava, então, para o risco relativo de 0,46, variando de 0,31 a 69%. Não sei se todos estão familiarizados com isso, mas isso aqui indica que existe 54% dos casos vão se beneficiar com a droga, aproximadamente, variando de 30% a 70% dos casos, com supostamente um benefício de aproximadamente 11 meses, variando de 30 meses, em uma mediana de 30 meses, desculpe, para quem foi testado com a droga, para 20 meses para quem não foi testado. Acontece que esse ensaio clínico ele foi suspenso. Ele previa um estudo de 36 meses, foi suspenso em 24 meses, porque já 37%, um em cada 3 pacientes, tinham progressão da doença e 15% dos pacientes no estudo já haviam morrido. Agora volta ao anterior, por favor. Agora sim, um caso 2, um tumor de mama. Uma paciente balconista, 49 anos, com alteração de pele mamária há 2 meses. Em outubro de 2010, ela é diagnosticada com um carcinoma ductal infiltrante, receptores estrogênios e receptores progestogênios negativos. Isso quer dizer que ela não é candidata a tamoxifeno ou anastrozol, e ela era HER2 positivo 3 cruzes. Ela tinha um ensaio clínico 3B. Vejam ali que ela já tinha alteração da pele mamária. Então, isso é um tumor que ela deixou já há muito tempo sem procurar auxílio. Em novembro de 2010, ela se submete a mastectomia e esvaziamento axilar e segue com quimioterapia adjuvante. Em fevereiro de 2011, então apenas 3 meses depois, ela tem recidiva axilar. Em março de 2013, ela tem nova recidiva axilar, é submetida à radioterapia. Em maio de 2014, ela tem recidiva cutânea, é operada. Em novembro de 2016, ela tem nova recidiva cutânea, é submetida à nova quimioterapia.
Em dezembro de 2016, ela tem indicação do uso de paclitaxel e trastuzumab. Em março de 2017, por causa do recesso, ela entra, então, com a demanda por trastuzumab. Passa o próximo, por favor. Então, vejam, o trastuzumab. Trastuzumab é um dos anticorpos usados, né, em terapia-alvo, como a gente chama também, imunoterapia. Eu prefiro o termo terapia-alvo, porque ela vai direto num ponto que é o receptor. Tem uso clínico estabelecido há mais de 30 anos. A Conitec já considera para uso regular dentro do protocolo clínico. Não considerava até há pouco tempo para tumor metastático. A Anvisa aprovou a droga. Ela começou com seus estudos por volta de 92. Em 96 teve os primeiros estudos mostrando benefício da droga publicado, e em 99 ela se disseminou no mundo. Na verdade, assim, o trastuzumab e imatinib são os pais da terapia-alvo, são os precursores, foram as primeiras drogas com grande evidência de resposta adequada. O NCCN considera evidência grau 1, recomendação de nível A, e é uso rotineiro para tumor de mama. O CADIT considera uso regular sem restrições, o NICE considera uso regular sem restrições. O FDA aprovou sem restrições e o EMA europeu aprovou sem restrições também. A maior parte dos ensaios clínicos randomizados que testaram essa droga eram estudos duplo cego, né? Aqueles em que nem o médico sabe o que ele está prescrevendo e nem o paciente sabe o que está recebendo. O número de participantes alocados nesses ensaios clínicos eram grandes números, geralmente acima de 100, 200, 300 pacientes, e o mais importante, o controle não era feito contra placebo, e sim a quimioterapia convencional com ou sem o trastuzumab. A resposta completa, o sujeito que recebia, nesses estudos, de um modo geral, o sujeito que recebia a resposta completa tinha 3,6 vezes mais chance de se curar da doença, com uma chance variando de zero, menos de uma vez de chance, né, a 15 vezes mais chance de se curar. A resposta terapêutica, o indivíduo tinha 2,5 vezes a chance de ter uma resposta adequada e o controle da doença, variando de 1,5 vezes a 4 vezes. Mas o mais importante é que os estudos foram consistentes em demonstrar que aqueles casos com hiperexpressão do HER2, que são aqueles com 3 cruzes, né, a resposta terapêutica completa ocorria, em média, em 35% dos casos. E ela era mantida entre 12 e 36 meses. E essa resposta variava de 24% a 45% dos casos. Então, vejam a importância de um anticorpo monoclonal trocar o desfecho, consideravelmente trocar o desfecho da doença. Era isso que eu tinha para trazer assim de primeira mão para trazer uma luz à discussão de vocês. Muito obrigado. Doutor, você pode esclarecer um pouco melhor o impacto do tratamento com o trastuzumab? Esses números não ficaram tão claros. Me parece que é claramente mais impactante, mais benéfico do que o rentetanib, mas eu não consegui captar e talvez não tenha sido só eu. Sim, posso. De que modo é maior? Posso sim. É o seguinte, pode colocar ali o último slide ali para mostrar. Enquanto isso, eu explico. Na verdade, assim, eu trouxe duas drogas exemplares para várias coisas de discussão. O trastuzumab tem a importância, primeiramente, o seguinte, assim, que ele atinge um sítio de inibição do HER2, né? Então, assim, ó, é uma cadeia
uma sequência de eventos intra e extracelulares, né? Porque os receptores estão na parede da célula, que ele é muito mais específico. Não é como o Vendetanib, por exemplo, que atinge mais de 3 pontos de receptores na célula. Vejam que essa resposta completa, variando de 0,1, menos de uma vez, até 15 vezes, isso ficou claro depois, porque nesses primeiros ensaios foram testados todos os pacientes que tinham tumor de mama, independente de se eles tinham uma expressão considerável dos receptores para os quais o trastuzumab bloqueava, que é o receptor do fator epidérmico humano tipo 2. Depois, quando eles separaram e passaram, então, a investigar a expressão deste receptor e, então, testaram a droga em pacientes que tinham, né, hoje é uma condição de que, para se usar trastuzumab, o paciente tenha que ser HER2 positivo com 3 cruzes, ou então ele tenha a expressão do receptor considerada por teste de FISH, CISH ou hibridização in situ. Quando foi testado naqueles pacientes que eram predominantemente HER2 positivo, então esta resposta tumoral para pacientes com tumor de mama avançado, praticamente assim, 50% dos pacientes tinham alguma resposta. E 35% deles, quer dizer, 1 em cada 3 pacientes com tumor avançado, tinha a chance absoluta de curar o seu tumor. É aí que está a importância da resposta dele. Obrigado. A gente está aberto a perguntas. Não sei se a Camila, que queria debater bastante oncologia, tem alguma pergunta já inicial para fazer, Camila? A minha principal questão com relação aos oncológicos, inclusive o trastuzumab ilustra bem essa situação. O trastuzumab, ele está entre os 10 mais demandados em 2020 contra o estado do Paraná. Então, assim, independente das evidências e enfim, da utilização, né? A minha dúvida é a razão pela qual ele ainda é tão judicializado. Ele e tantos outros da lista de 10 mais judicializados, 7 já foram incorporados pelo Conitec. Então, eu gostaria de saber, na prática, qual é a dificuldade que o médico prescritor tem ao analisar a necessidade daquele medicamento, ele não consegue, não sei, incluir na APAC, ou se o trastuzumab é uma questão de fora de protocolo, mas que não é só o trastuzumab, né? São tantos outros que, mesmo dentro do protocolo, existe a judicialização. Então, seria mais essa questão na prática, por que os CACONs não conseguem oferecer, né? Já que a gente sabe que as diretrizes são estabelecidas por cada CACON, enfim, se pudesse esclarecer um pouco essa questão. Alô? Não sei se estão me ouvindo. Eu perdi um pedaço do áudio aqui. Estamos, sim. Estamos ouvindo, sim, doutor. Alô? Estamos ouvindo, doutor. Tá, estou ouvindo vocês agora. Exatamente. A questão do trastuzumab, por exemplo, assim, eu vou dizer para vocês, em Porto Alegre, né, o sistema de saúde como é que se diz? Já padronizou o trastuzumab no tratamento habitual do tratamento do câncer de mama. Mas, por exemplo, assim, várias cidades na volta, Alvorada, Sapucaia, Capão da Canoa,
nenhuma delas tem no seu sistema de saúde o trastuzumab como medicação regular. Então, ainda se tem uma grande demanda por isso. É bem como a doutora Camila comentou ali, essa questão é a seguinte: por que o sistema de saúde já não padronizou em todo o território nacional? Trastuzumab tem um uso, eu trouxe exatamente por isso. Trastuzumab e imatinib são duas drogas, por exemplo, que não era para se ter mais nenhuma demanda judicial em relação a isso. São drogas que já deveriam ter virado aspirina, porque elas são comparativamente dentro do alto custo das drogas, elas são relativamente de baixo custo e o custo-eficácia, custo-benefício delas é incomparável. Não há discussão entre pacientes que se submetem ao tratamento com trastuzumab e os que não se submetem. Então, nós não podemos ter aqueles, como dizia o George Orwell, né? Nós não podemos ter pacientes mais iguais que os iguais. Trastuzumab e imatinib, por exemplo, deveria estar pronto e disponível a todo e qualquer paciente com tumor de mama que seja HER2 3 cruzes positivo. Doutora Luciana, me permite? Sim, Daisy. Doutor Luiz, bom dia. Eu sou da Secretaria de Estado da Saúde, né, da área da assistência farmacêutica, e dentro da nossa esfera de competência, a gente faz o cumprimento das ordens judiciais de medicamentos, né? Então, tem um histórico grande aí, né? A gente participa do comitê já há bastante tempo, e oncologia realmente é um conjunto de medicamentos que impacta bastante no cumprimento das ordens judiciais. E a gente entende que isso tem um pouco a ver, né, com a questão da política de oncologia, né, da política nacional de oncologia, que tem uma lógica existe uma política, existe a PAC-ONCO, que é quem ressarce, né, os hospitais que são credenciados como CACONS e UNACONS, em relação ao tratamento desses pacientes. Esses procedimentos no SUS, né, têm um valor, e os hospitais, então, ao tratarem esse paciente, recebem esse valor de acordo com essa geração das tais APACs que eles fazem. Trastuzumab, por exemplo, está incorporado no Sistema Único de Saúde, fora da lógica de que é o CACOM que tem que comprar. Esse é um medicamento de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, um dos 5 que o Ministério faz isso, e a princípio deveria estar realmente disponível a todos os serviços, né, que façam essa solicitação. Esse é um medicamento que o Ministério compra, manda para os estados, e o estado faz a distribuição diretamente para os seus CACONs e UNACONs que são credenciados. Mas ainda assim, há prescrições que não atendem a essa condição. Então, quando atende a diretriz, né, da oncologia, o paciente recebe via hospital, né, CACON ou UNACON, que ele está referenciado para receber esse tratamento. Então, esse tratamento não vai ser por município, né? Então, aqui no Paraná, a gente tem, acho que 17 CACONs e UNACONs, se não me engano, e é para lá que vai o medicamento. Acaba não sendo uma disponibilidade direta para o medicamento e sim para o serviço, né? Mas a grande discussão aqui do grupo sempre foi, né, porque a gente tem na competência desse hospital, né, ele é que tem que definir qual protocolo ele vai usar para cada condição, para cada câncer que ele se propõe a tratar. E acho que o grande entrave da oncologia é justamente o valor do procedimento estabelecido pelo Ministério da Saúde, que não cobre o valor do tratamento. Pelo menos é essa a nossa visão, até enquanto gestor, né, estadual, não de quem faz essa política, mas de quem demanda isso, inclusive para o Ministério da Saúde. Então, essa prática, e acho que o nosso pleito sempre foi, doutor Luiz, ou a discussão, ou a revisão, ou pelo menos uma discussão mais
acirrada de como está sendo feita a política de oncologia no país, uma vez que são valores importantes, né, destinados a essa política, mas que em algum momento ela tem uma falha também importante, né, na medida em que isso se reflete na alta judicialização. Eu não sei se o senhor tem conhecimento dos dados do Rio Grande do Sul, que é onde o senhor atua, dessa proporcionalidade, mas aqui ela é bem impactante, né? Então, a política dentro do SUS é uma, a política na rede privada, né, é outra, mas é uma política importante e que com certeza vai trazer, né, maiores demandas devido ao envelhecimento da população, né, uma doença que no conjunto acaba sendo bastante prevalente. Acho que era mais uma contribuição, porque todo mundo sabe que eu falo de oncologia bastante, mas é no sentido de dizer que quando está na política bem estabelecido, que tem uma diretriz, né, e ainda assim o CACOM adota a diretriz, a gente tem mais chance de dar certo de que o paciente tenha acesso, que a gente precisa discutir essas diretrizes, né, e que um corpo clínico de um hospital, de um CACOM, NACOM, também consense qual é o tratamento que ele vai oferecer dentro daquele hospital. Porque, por vezes, a gente vê um próprio CACOM demandando coisas fora do seu próprio protocolo, muito no que o senhor falou no começo, que é talvez um pouco na pressão do que é possível fazer naquele caso de um câncer que é grave, de um paciente que, por vezes, não tenha mais chance, né? De tudo que é possível, o mesmo impossível, por vezes o médico é até pressionado nesse sentido de, pelo menos, prescrever coisas que a gente sabe que ou trarão uma sobrevida muito pequena, ou a chance de ter algum resultado é muito pequena também. Obrigada. Eu concordo. Acho que é uma questão de decisão muito mais política do que qualquer outra coisa. Se sabe perfeitamente que para diversos procedimentos e tratamentos, o valor remunerado pelo SUS fica sempre aquém dos gastos absolutos com o tratamento. Isso é uma coisa que eu não entendo, sinceramente, assim, sabe? A gente faz de conta que trabalha, o SUS faz de conta que paga. Não consigo entender. Gente, a palavra está aberta. Isso. Por favor, doutor Sobani. Essa é uma questão política, não tem dúvida nenhuma, que são as incorporações adequadas e com valor justo, né? O que a gente vê na oncologia é isso, que remédios que teriam e são disponíveis pelo Ministério e deveriam ser cobertos pelo CACOM, o que na PAC não paga o suficiente. E isso a gente está vendo em todas as especialidades. E por isso nós achamos que temos que fazer uma ação mais conjunta das sociedades, porque na minha ortopedia, traumatologia e cirurgia da mão, várias coisas não estão incorporadas. It's 11 o'clock. E cirurgias que podiam ser feitas via artroscopia são feitas abertas, porque o SUS não paga o determinado componente, não coloca na sua lista, né? Então, logicamente, na oncologia isso é muito mais grave, e eu consigo andar com o joelho ruim, né? Mas aí o outro morre. É uma diferença brutal, mas acontece a mesma coisa. Então, as sociedades médicas, e por isso é importante que elas se envolvam politicamente nisso, não tem outra saída. O único meio de você entrar nisso é com um orçamento adequado e com políticas que estejam adequadas para cobrir toda a população, e não fica num grupo pequeno de quem tem dinheiro para... Então, o que é por aí? A sociedade... Tu entendeu que eu não vou conseguir porque não está funcionando? Tem que entrar num outro celular que tenha... Um médico que é médico, um médico no Congresso e que foi nomeado agora como presidente da Comissão de Seguridade Social, que é onde se discute saúde, né? Então, o Congresso tem capacidade de chamar as pessoas importantes para debater isso, né? Cada caso é um caso. Ele tem poder de chamar
o Ministério tem poder de chamar o CONAS, e vai lá, tem que responder essa demanda. Então, tem que ter uma ação política nas sociedades médicas. Elas sempre dizem que não querem se meter em política. É errado. No mundo todo, as sociedades médicas estão na política. Lógico, não é a sociedade inteira que a educação continuada é o fator principal dela, né? É isso que o senhor está fazendo. A educação continuada para que o remédio que deva ser usado. Mas tem que ter uma parte da sociedade interessada em política, né? E isso acontece em tudo, né? A mesma no WhatsApp do comitê estava escrito lá que tudo vai para audiência pública, todo mundo pode dar palpite, né? E lá só tem a indústria lá. Nós não estamos lá por quê? É consultado, está perguntando para vocês se isso é bom, se isso é mal para o Estado, né? Ou se convence que é bom, é mal, e é aprovado pela Anvisa, é aprovado por todas as organizações. Eu tenho a impressão que tem que ter um envolvimento mais político. Eu estou meio nisso metido e acho que é por ali o caminho. E o SUS é o nosso principal objetivo. O SUS demonstrou agora que, se não fosse o SUS, teria muito mais brasileiros mortos, com toda certeza. A iniciativa privada não conseguiria fazer nada disso, ela está lotada. Os doentes do convênio estão todos sendo atendidos no SUS. Então, o SUS demonstrou que ele tem um poder muito grande. E nós, representantes de sociedade médica, representantes da sociedade, temos que aproveitar esse momento. A hora que entrar a vacina, e não podemos esquecer disso, e vamos nos envolver. Nós estamos aqui discutindo isso o tempo todo, né? Isso não é um trabalho inglório que vai para a judicialização. A maioria dos países não tem isso, né? Já tem regras estabelecidas, né? E tem que ter dinheiro para isso. De onde vai tirar dinheiro? Dos outros, né? O Estado atende demais coisas, né? Eu me lembro, me alongando um pouquinho, me lembro numa conferência internacional em que eu estava com 2 filósofos que discutiam saúde no mundo. A esquerda, a direita, seja o que for o deles, eles eram filósofos de saúde. O governo tem 3 obrigações. Ele tem que dar saúde, ele tem que dar educação, que nós vimos aí que ninguém está tendo educação suficiente, né? E ir e vir. Saúde, educação, ir e vir. Eu tenho que ter a possibilidade de ir para onde eu quiser. É facilitado. O resto, a população educada e com saúde resolve. Então, eu acho que nós temos que mudar um pouco o nosso pensamento. Desculpe me alongar, Luciana, mas eu recluso a oportunidade que eu tenho de conversar com vocês. Desculpe. Doutor Luiz, quando o senhor for responder ao doutor Sobania, eu também ia pedir para o doutor nos responder 2 coisas. Primeiro, como que nós, vamos dizer, os juízes, que indicativo que o senhor daria para nós quando a gente se vê frente a um medicamento oncológico que pode já estar bem sedimentado, por exemplo, o rituximab, que a gente vê, enfim, que já está até incorporado, mas para moléstias diversas ou para situações clínicas muito diferentes? Que tipo de cuidado que a gente tem que ter para analisar isso, né? A gente tem recebido muito pedido off-label de medicamento oncológico. Como que o senhor vê isso, né? E se o senhor podia nos dizer alguns medicamentos que o senhor tem visto na sua prática clínica que vêm sendo prescritos ou demandados, mas que não têm grande evidência científica. Essa é a grande questão. Eu gostaria de ver no país estabelecido um comportamento generalizado do uso de drogas, de procedimentos cirúrgicos que já estão amplamente estabelecidos na literatura como importantes para o tratamento de cada caso, principalmente nesses casos onde as instituições, as diretrizes, né, os guidelines já estão mais do que estabelecidos. Eu realmente não consigo entender. Eu acho que, no caso de uma demanda judicial assim, de trastuzumab, eu praticamente, não sei se é possível, me corrijam, mas eu praticamente teria a condição de definir upfront a tutela do uso do medicamento, a menos que o paciente não comprove ser HER2 3 cruzes positivo.
O Vandetanib, por exemplo, que eu trouxe, tem um único estudo na época, quando eu mostrei aquilo ali, tinha um único estudo na literatura, os resultados eram pífios e a droga foi comparada contra placebo, o que é a coisa mais simples e mais fácil de mostrar efetividade. Então, eu não teria dúvidas num primeiro momento, negar a demanda do uso do Vandetanib, uma droga que vai custar R$75 mil por mês para o paciente. Nem se compara com o Imatinib, que está por volta de, me corrijam ali os oncos, por volta de R$3, R$5 mil. Imatinib e Trastuzumab de gasto no mês, com um claro benefício para o paciente. Então, eu acho que essas drogas que estão estabelecidas, que têm larga comprovação, já deveriam ser autorizadas de primeira. As outras, sim, eu preferiria declinar da autorização num primeiro momento e levar à discussão se naqueles casos é realmente efetivo ou não. Gente, está aberto a perguntas. Posso fazer uma pergunta, Luciano? Pode, Bruno. Tá. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Agradeço todas as informações, a gentileza de estar aqui. Eu não sei se está ouvindo a gente ali, vou esperar um pouquinho. Mas eu queria perguntar para o doutor Luiz Fernando, assim, para nós juízes que tratamos de demandas judiciais desse medicamento oncológico, às vezes muito mais do que a efetividade, as evidências científicas de efetividade e segurança do medicamento, a gente tem a questão do custo-efetividade, né? Pelo fato de serem, via de regra, principalmente os MABs da vida, aí, medicamentos muito caros. E aí a gente tem, daquilo que normalmente se vê nos resultados que o medicamento apresenta, daquilo pelo menos que eu consigo entender, você tem lá alguns, eles falam assim, em meses de sobrevida livre de doença ou de progressão da doença, e a gente fica naquele dilema de saber se o custo justifica o benefício que o medicamento traz. Eu gostaria de perguntar para o doutor, assim, em termos de oncologia, o que é considerado um grande avanço, uma grande eficácia ou efetividade de um medicamento? Ou seja, estabelecer, por exemplo, chutando aqui critérios objetivos, 3 meses a mais de sobrevida livre de progressão da doença ou de doença, isso é um grande avanço em termos oncológicos? Quando um medicamento realmente pode ser considerado como um grande benefício para o paciente? Qual o resultado concreto que ele traz normalmente para a gente poder considerar que vale a pena, ainda que o custo seja alto, mas que ele é um grande avanço para o paciente? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho. Apesar de ser difícil da gente quantificar, né, quantos meses de vida vale a pena ser vivido por um custo, mas, assim, basicamente, o que poderia ser considerado um grande avanço em termos de oncologia? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu apresentei lá no início daquelas questões para discussão. Isso aí é a questão um conceito importante para ser trazido nesse aspecto aí é terminalidade. O que classifica um paciente terminal? O paciente terminal ele é classificado quando o paciente, independentemente do que nós fizermos, seja qual o tratamento for exposto, nós não teremos uma expectativa de vida maior do que 6 meses. E se vocês fizerem uma revisão da literatura, vocês vão ver que várias drogas de terapia-alvo, elas são colocadas com um benefício de aproximadamente uma mediana de 2 meses, de 3 meses, e a maior parte dos colegas se baseia muito no NCCN americano, porque o NCCN americano ele não trabalha com saúde pública, então ele não tem a preocupação de saber se vai haver verba para sustentar o tratamento daqueles pacientes no sistema. Então, simplesmente, ele tem que se preocupar em aprovar se é válido ou não é válido. O que não pode ser o caso nosso aqui, num país que não tem assim tanto dinheiro sobrando para a saúde. Vejam que mesmo países desenvolvidos,
A Inglaterra, agora em dezembro de 2020, declarou que cirurgia robótica não será mais financiada pelo sistema público de saúde, porque esse sistema, o custo-eficácia e o custo-benefício da droga, do procedimento, não está comprovado para uma série de estudos em que o Da Vinci, que é a empresa que mais produz os equipamentos robóticos e o robô em si, ela sempre financiou os estudos. Então, não tem nenhum estudo fora do patrocínio da Da Vinci que tenha claramente comprovado o benefício do uso da robótica. Então, a partir de 2021, na Inglaterra, robótica só se o paciente pagar as diferenças ao sistema de saúde. Uma outra coisa importante para levar em consideração é o seguinte: na Inglaterra, pacientes acima de 65 anos, candidatos a transplante hepático ou transplante renal, eles só serão submetidos a transplante hepático e transplante renal se eles pagarem a diferença ao sistema de saúde. E o sistema de saúde é categórico em declarar que não vai tirar 300 mil libras da saúde básica e da medicina preventiva para beneficiar um único paciente. Porque acima dos 65 anos, um transplante de fígado ou um transplante de rim não melhora a sobrevida global dos pacientes, melhor dizendo. O que melhora é a qualidade de vida, a um custo muito alto. Então, nós temos que ser mais categóricos são nas decisões e nas indicações dos tratamentos. Eu realmente, assim, eu não consideraria um tratamento que não dê uma perspectiva superior a 6 meses como um tratamento que o sistema público tenha que arcar com o custo. Na verdade, quando vocês leem nas demandas, é muito comum assim trazer em colação a questão que a saúde está na Constituição, que a saúde é um direito de todos. Realmente é um direito de todos, mas há um custo indefinido. Se sabe que os cânceres eles estabilizam em uma atmosfera de gravidade baixa. Nós não vamos colocar todos os pacientes em naves espaciais e mandar para o espaço, porque lá vai estabilizar o câncer terminal do paciente. É mais ou menos esse raciocínio. As demandas geralmente trazem uma pergunta. O procurador ele gosta de perguntar muito assim: quanto vale uma vida? Muito que bem, os britânicos são mais taxativos em responder. Uma vida é muito importante, mas uma vida não pode sacrificar a proteção de outras pessoas. Por exemplo, na questão do transplante de rim ou transplante hepático, com 300 mil, o Sistema Nacional de Saúde deles comprova que eles protegem 15 mil crianças contra poliomielite por 10 anos. E aí não se compara expor 15 mil crianças à paralisia infantil, por exemplo, que não tem tratamento e não tem cura, para uma única pessoa se beneficiar. Essas questões é que nós temos que nos tornar mais duros para a discussão. Doutor, o Vandetanib não dá um ganho de sobrevida de 11 meses. Isso estaria incompatível com essa perspectiva de 6 meses que você acabou de dar, ou eu percebi errado? Deixa eu só um pouquinho. Passei ali para a Mariana. Não passou nada. Bom, é o seguinte, essa é uma outra questão que tem que ser levada em consideração. Eu estou tentando trocar de celular aqui porque eu estou com medo de ficar sem bateria e perder o áudio com vocês. A questão do Vandetanib, por exemplo, ele dá, em média, uma sobrevida de 11 meses. Mas o que acontece? Lá fora,
o custo do Vandetanib ele é de $200 por tratamento, $200, $400 por tratamento. Quando ele chega aqui para nós, ele chega a R$75 mil. Só que os pacientes aqui, como eu mostrei aquele caso ali, aquele paciente morreria de qualquer maneira, com ou sem o uso da droga. Em breve, porque ele tinha doença muito avançada. O que nós temos que levar em consideração é que vários casos aqui no país, eles entram com uma demanda. Eu já cansei de fazer perícias de urgência, solicitado encarecidamente pelos juízes aqui, em que eu faço a perícia e o paciente morre 3 dias depois, 6 dias depois, 15 dias depois, quando se tem claramente, assim, ó, já não havia mais indicação nenhuma de qualquer tratamento. Esse paciente que eu coloquei no exemplo ali, ele é um caso de um paciente que ele poderia ter sido operado e sinceramente, se fosse meu paciente, eu nem sequer sugeriria qualquer tratamento para ele. Best Supportive Care, terapia paliativa, seria suficiente para ele, que morreu em 5 meses depois do diagnóstico da doença. Posso fazer uma pergunta? Eu não sei se Bruno se deu por satisfeito com a resposta. Paulo, só um pouquinho, só para ficar no Vantedanib, só um pouquinho. Em relação a ele, doutor Luiz, também não pesaria a questão do estudo, se só existia um estudo com N pequeno, isso também não pesaria? Sim. Tanto é verdade que essa droga, exclusivamente Vandetanib, ela não foi para frente, que depois de 2017 tem apenas mais um ensaio clínico randomizado com aproximadamente 100 pacientes. Esse aspecto é o seguinte: a indústria farmacêutica... Só um pouquinho que eu vou trocar de computador aqui. Eu gostaria de saber se vocês estão me vendo e me ouvindo no outro computador. Então eu vou parar de falar aqui, vamos ver. Aí, vamos ver. Todo mundo está me ouvindo? Oi, graças. Porque... Ótimo. Então, o que eu estava falando, tem uma parte da indústria farmacêutica que desviou completamente os projetos de pesquisa e desenvolvimento de antibióticos, porque eles se deram conta que anticorpos monoclonais vai resolver muito mais doenças e é muito mais eficaz em termos financeiros. Vejam vocês que se gasta aí aproximadamente 10 milhões para se isolar um antibiótico. E depois, esse antibiótico ele é vendido aí por volta de R$20, R$30. Então, vejam que a perda, até recuperar todo esse investimento, demanda muito tempo. Já nos anticorpos monoclonais, esse retorno ele é muito mais imediato e ele é muito mais consistente. Então, o que eu vejo? Assim, eu vejo que, com isso, saiu um lançamento de muitos anticorpos monoclonais que eles começam testando numa doença. Façam uma revisão, vocês vão ver. Meus colegas oncologistas que estão aí podem confirmar também. Assim, vocês veem, de repente, assim, Nivolumab está lá, foi testado para melanoma, e quando vocês veem, estão testando em câncer coloretal, estão testando em pulmão, estão testando... Eles tentam disseminar o uso da droga. Eu vejo isso muito prejudicial para o estabelecimento de um protocolo linear em
em saúde pública, porque isso nos confunde muito. Além do que, no país, tem uma questão que é o benefício que os laboratórios tentam passar e vender aos colegas e aos pacientes, de que esse é um grande benefício. Isso é verdade. Isso é verdade para trastuzumab, para nivolumab, para imatinib, para sorafenib, para uma série de drogas com um caminho carcinogênico bem definido e pontual, com receptores específicos. Isso é bem verdade. O que nós não podemos é generalizar que toda e qualquer terapia alvo com anticorpo monoclonal é eficiente. Eu não acho, sinceramente, que, opinião minha, não é baseada em estudo, mas eu não acho que o Estado deva prover, por exemplo, um gasto de R$100 mil por mês para um paciente, quando se sabe que ele é estágio 4 terminal e que ele não vai ter benefício na sobrevida. E nem às vezes ele não consegue nem melhorar a qualidade de vida, porque as condições clínicas dele já não estão adequadas para responder a qualquer coisa. E esse paciente acaba perdendo o timing que ele teve para o uso da droga. Por exemplo, aquele segundo caso do tumor de mama ali, aquela era uma paciente que lá atrás, quando ela teve diagnosticado primariamente o tumor de mama, ela já deveria ter começado tratamento com trastuzumab, principalmente porque ela era receptores de estrogênio e progestogênio negativos. Então, ela não tinha chance de ser tratada com tamoxifeno ou anastrozol. Então, acho que é essa questão, essa discussão que deve ser aprofundada entre nós, mesmo na comunidade médica, e no Poder Judiciário, para que a gente claramente tenha uma melhor definição de quem deve ser tratado e vai se beneficiar exclusivamente com o sacrifício do Estado ou não. Isso é verdade que, vejam vocês, nos planos de saúde, vocês podem comentar aí, nos planos de saúde, por exemplo, a demanda por drogas fora de protocolo, ela é muito menor. Por quê? Porque os mesmos colegas, às vezes, que trabalham no sistema público e no sistema privado, eles sabem que as evidências para o uso daquela droga não são tão fortes e num plano de saúde não vão passar no comitê de especialidades. Isso traz uma questão muito interessante. Se me permitem, eu vou entrar nisso agora. Posso? É uma pergunta interessante e desconfortante, doutor. Então, Paulo, só um pouquinho. Depois eu vou deixar já, pela ordem, depois que você falar, a doutora Gisele quer fazer uma pergunta e depois a doutora Ana Carolina, ok? Então, eu ouvi algumas vezes o senhor dizendo que a gente deveria ser um pouco mais duro e citou o exemplo, duro nas respostas que damos, né? Citou o exemplo eu não sei se ele caiu. Me ouve, doutor? Doutor Luiz? Eu acho que ele caiu. Eu acho que ele se desconectou. Vamos esperar um pouquinho. Eu fiquei. Não estou. Agora a gente está ouvindo, doutor Luiz. Desculpe, eu perdi o áudio aqui de novo, porque... Pode repetir a pergunta? Sim, tudo bem. Eu interrompi a pergunta. Então, eu ouvi o senhor dizendo algumas vezes que a gente deveria ser mais duro, citou o exemplo da Inglaterra, que eles conseguem estabelecer um limite de gastos ali bem claramente, para cima daquilo o paciente teria que cobrir. O senhor está captando? Ele provavelmente está com 2 aparelhos lá.
Diga. O senhor ouviu minha pergunta até agora, a minha colocação? Ou repito tudo? Repete, por favor. Então, eu vi o senhor falando algumas vezes que a gente deveria ser mais duro na resposta, talvez mais rigoroso no filtro dos critérios, talvez como acontece com os planos de saúde privado, como o senhor acabou de dizer. O senhor citou o exemplo também da Inglaterra, em que eles conseguem dizer claramente o limite até onde eles vão com o custeio público de um tratamento, e para cima daquilo, eventualmente, teria que ser coberto pelo próprio paciente. E isso me traz uma percepção que tem rondado minha cabeça nos últimos meses, que é algo que é óbvio, mas talvez a gente não enxergue com tanta clareza. Quando um paciente chega para um médico, ou quando um paciente chega para o SUS, perante um juiz, perante o Ministério Público, pedindo que judicialize, o paciente busca o quê, na verdade? E me parece que ele não busca exatamente a saúde. Ele busca uma resposta. Ele busca uma resposta. Se o médico diz, não existe tratamento para isso, o paciente se conforma, porque ele tem a resposta que ele precisa. Se o juiz diz, esse medicamento não vai ser entregue, ele tem a resposta. Se o Ministério Público diz, não existe evidência para eu processar o Estado para pedir esse medicamento, o paciente tem a resposta. Então, a minha pergunta, e aí agora sendo bem específico e direto, o senhor percebe, sente, nota que, de algum modo, os médicos se sentem desguarnecidos num CACOM, no SUS, para dar esse tipo de resposta? Falta uma espécie de amparo do Estado, seja através de regulamentação, seja através de segurança de que vocês não serão processados ou coisa do gênero. E de que modo o senhor acha que poderíamos deixar mais claro para os médicos do CACOM que eles devem prescrever aquilo que tem real impacto, real evidência? Porque se o médico não prescreve um medicamento que está fora disso, ele não chega ao Ministério Público, nem à Defensoria, nem ao advogado, que não chega ao juiz, que encerra o fluxo da judicialização lá no começo. Então, como dar sustentáculo para o médico dar a resposta precisa e exata, de acordo com o sistema do SUS, lá no começo? Ótima pergunta. Eu só queria confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Tá. Ótima pergunta. Essa é algumas das discussões que eu tenho tido aqui. Tive a oportunidade de ter, assim, já em alguns encontros que nós fizemos aqui com o Dr. Gibran me convidou. Discuto isso muito com a doutora Garziella e o Dr. Von Geller. E isso realmente, assim, eu vejo, assim, na prática médica, tá? E aquilo que eu falei lá, se perdeu a capacidade de se julgar a família de um modo geral, e não sei se vocês têm oportunidade, assim, mas o que acontece? A família de um modo geral, ela quer fazer alguma coisa, sabe? Não interessa. Eu vou só abrir um pouquinho um exemplo rápido, assim. Outro dia me chamaram na UTI para avaliar um paciente, tá? Mulher, 72 anos, era fumante pesada, alcoolista pesada, desenvolveu um tumor de rim, operou um tumor de rim, depois desenvolveu um tumor de esôfago. E aí ela estava com um tumor de esôfago que a oncologia já tinha considerado inoperável, incurável, intratável, e tinha designado a paciente só para tratamento paliativo, e tinha abandonado qualquer tratamento oncológico, quimioterápico, há 8 meses. E aí a paciente tem tosse, dificuldade respiratória, procura a emergência de um hospital e acabam internando a paciente e levando a paciente para a UTI e entubando essa paciente. E aí me chamam às 3 da manhã para avaliar uma paciente porque distendeu o abdômen. E se não é o caso de levar a paciente para um bloco cirúrgico para, quem sabe, tentar desobstruí-la. Uma paciente com múltiplas metástases hepáticas, múltiplas metástases pulmonares, tá? Que sequer havia sido definido se essas metástases eram decorrentes de um tumor de rim prévio ou do tumor de esôfago atual, já considerado inoperável e incurável. Então, isso claramente demonstra assim, eu não sei se é a angústia da classe médica
que não está acostumado a trabalhar com paciente oncológico, e aí não tem, assim, o real poder decisório para si mesmo de definir assim, ó, esse não é um caso mais investível, né? E então eles ficam lá no... O que me parece assim é que na prática muitos dos oncologistas eles dizem assim: eu não tenho mais nada para fazer, não tenho mais nada para oferecer, mas eu vou oferecer terapia de alto custo. Eles vão para a demanda judicial e assim eu me livro do peso de não estar tentando alguma coisa. Eu acho que, num ponto de vista, é esse. De um outro ponto de vista, é que a literatura médica lá fora já mostra claramente vários benefícios de um certo tratamento, e aí o sujeito fica constrangido ou, sei lá, com receio de vir a ser pressionado pelo paciente, pelos familiares, que lá fora determinado tratamento já existe. Bom, isso é uma questão de discussão entre nós, os médicos, para sabermos o seguinte: o que é viável em termos de saúde pública e o que não é viável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui do lado, aqui do nosso lado, aqui mais do meu lado, melhor dizendo, abaixo, Uruguai. O Uruguai não trata, absolutamente não trata paciente com tumor de esôfago estágio 3B, que logo em seguida é 4, e estágio 4. O estágio 4 definitivamente não trata. Passa uma sonda nasoenteral no paciente ou faz uma jejunostomia e manda para casa, para seguir exclusivamente com cuidado paliativo. Qual é o argumento do Uruguai? Eles não têm dinheiro para tratar uma doença extremamente debilitante, agressiva e que demanda muito custo e muita infraestrutura do sistema de saúde. É uma questão cultural também. Nós temos que nos adaptar. A medicina brasileira, em determinados casos, ela tem uma visão muito paternalista, sem claramente focar no que nós podemos ter de claro sucesso objetivo. Eu acho que isso é uma discussão. Doutora Gisele, quer fazer a pergunta? Oi, Luciana. Eu queria perguntar sobre esses imunoterápicos, porque é o que mais pedem, eu acho, hoje em dia no câncer, né? Só para confirmar, se todos eles, e eu, assim, um dos que mais tem pedido hoje é o Keytruda, que eu acho que é pembrolizumab, é o nome dele, né? Se todos eles têm o mesmo efeito desse trastuzumab, e qual seria a diferença entre eles? Se é só para o tipo de câncer, cada um seria para um tipo de câncer, porque às vezes eles pedem off-label também esses medicamentos, né? E eu fico sempre em dúvida. Eu queria saber, então, se esses imunoterápicos, cada um é para um tipo de câncer e eles têm o mesmo efeito. Ou se tem graus, alguns que toma primeiro um, depois toma outro, etc., né? E outra coisa que eu não vejo ser discutida, nem não consta quase dos estudos, é essa questão do paciente terminal. E nós temos vários terminais, tanto que às vezes a gente dá a liminar e em seguida extingue o processo, porque tem notícia de óbito, né? Então eu queria saber como é que a gente identifica se o paciente é terminal. É só pelo estadiamento, estágio 4, ou tem outra forma, né? Outros indicativos de que seria um paciente terminal? Seria isso, obrigada. Muito boa pergunta para a discussão. Na verdade, o que eu gosto de Gisele, o que eu gosto de... Eu vou falar agora da minha experiência prática. Assim. Quando eu discuto com pacientes e familiares, eu sempre gosto de mostrar para eles que nós temos duas grandes perguntas importantes e no mesmo nível de importância. Que pergunta é essa? A pergunta é o seguinte: quando nós temos um paciente oncológico, nós temos dois grandes fatores a levar em consideração e a avaliar. Primeira pergunta, tá? O tumor, né? O problema oncológico do paciente é curável ou não é curável? Acho que essa é uma pergunta fundamental.
Nós temos que saber se aquele tumor que o paciente tem é passível de alguma tentativa de cura ou ele é incurável. Uma segunda pergunta, não menos importante, no mesmo nível da primeira pergunta, é a questão: o paciente, ele é tratável ou ele não é tratável? Os senhores doutores certamente recebem as demandas aí, claramente exemplificando esse tipo de caso. Muitas vezes o tumor ele é altamente curável, mas o paciente tem 89 anos, é diabético, é hipertenso, é cardiopata, já tem stents, é usuário de insulina regular e tem uma performance clínica que sequer permitiria que o paciente se submetesse a um tratamento quimioterápico adequado e existente para o tratamento daquele tipo de tumor. E aí o oncologista define que ele deve tentar uma terapia monoclonal por ser menos agressiva. Aí a gente acaba dando acaba tentado a dar um parecer favorável e quando se vê, o paciente começa a usar a droga e em um mês e meio, ele acaba falecendo. Então, esse é um ponto. Como é que nós definimos isso? O estadiamento do tumor ele é facilmente realizável por procedimentos de biópsia, alguns exames laboratoriais e marcadores tumorais, mas principalmente por exames de imagem. Por isso que muitas vezes, quando os doutores juízes me ligam para discutir algum caso e me perguntam se precisaria ver o paciente, eu disse, olha, precisaria ver o paciente para ver o estado clínico do paciente. Mas, em termos de estadiamento do tumor, a documentação geralmente juntada aos autos me é mais do que suficiente. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: no caso, na tua pergunta específica, se todos os anticorpos monoclonais, a base de funcionamento dos anticorpos monoclonais é entrar e bloquear algum tipo de passagem, né, do mecanismo de desenvolvimento da carcinogênese e desenvolvimento do tumor via bloqueio dos mecanismos dos pathways, né, do desenvolvimento da carcinogênese. Geralmente, bloqueando a formação de proteínas, bloqueando enzimas, mas, principalmente, o que eles fazem são os bloqueios dos receptores na superfície da célula. Então, imatinib, trastuzumab, eles têm sítios específicos e determinados, né? O HER2, por exemplo, ele atua no receptor 2 do fator de crescimento epidêmico humano, né? Tem o HER1, tem o HER3. O trastuzumab ele atua diretamente no bloqueio do HER2. Agora, outras drogas, eles já têm um bloqueio para 2, 3 receptores. Isso é o que permite que a indústria farmacêutica desenvolvedora do anticorpo teste em vários tumores que expressam ou que têm o mecanismo carcinogênico passando por aquele receptor. Então, por isso que eles acabam testando em vários. O que é comum, por exemplo, assim, a gente ter uma droga, rituximab. Rituximab foi desenvolvida, né, inicialmente lá, foi usada em tumores hematológicos, nos linfomas, depois foi se testar em algumas leucemias, depois foi se testar em metástase hepática, foi se testar em diversos tumores. Eu acho que isso é salutar. Eu acho que nós temos que tentar cada vez mais lutar contra esses tumores. Daqui 20 anos, os médicos vão olhar para trás e vão olhar o que eu opero hoje e vão olhar o tipo de tratamento que eu faço e vão dar risada. Em pensar como nós tratávamos deste jeito jurássico pacientes com tumores. Mas até lá,
nós temos que ter assim, ó, um mínimo de bom senso de saber assim, o que realmente funciona e se mostrou efetivo em grande escala e que seja passível de uso para a saúde pública. Eu acho que não dá para... Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu fui chamado, né, tempos atrás, para avaliar uma criança. Vejam o seguinte, uma criança com 1 ano e 4 meses que nasceu com a doença de Hirschsprung, que é uma doença que o intestino delgado da criança não funciona adequadamente e a criança não reabsorve os alimentos, não tem capacidade para absorver alimentos. Essa criança nasceu com Hirschsprung, ficou no hospital, nunca saiu do hospital. Com 1 ano e 4 meses, nunca havia saído do hospital. Em 1 ano e 4 meses, ela tinha uma aparência de uma criança de 8 meses com baixo desenvolvimento cognitivo. Com 1 ano e 4 meses, ela nem sequer falava qualquer palavra. Ela balbuciava algumas coisas. Bom, nesse 1 ano e 4 meses, esta criança esteve 18 vezes na UTI, sendo que em 12 vezes ela ficou séptica a ponto de morrer e conseguiram recuperá-la. Há 1 ano e 4 meses, alguém caiu no despropósito de dizer que nos Estados Unidos uma criança dessa seria submetida a transplante multiórgão, transplantando fígado, pâncreas, estômago e intestino delgado, tudo junto. Né? E aí os familiares entraram na justiça pedindo 9.800.000 reais para levar a criança aos Estados Unidos para fazer transplante multiórgãos. Numa época em que o Hospital Conceição, o bloco cirúrgico do Hospital Conceição estava fechado porque não tinham dinheiro para comprar gás. Né? Eu fiz a avaliação dessa criança informalmente. Num primeiro momento, o juiz declinou da liberação da criança. A família recorreu e exigiu uma perícia presencial. Eu dei algumas opções para se fazer a perícia presencial. Neste intermeio, um médico pediatra, né? Um pediatra, não um cirurgião, foi avaliar a criança. Disse que a criança tinha total condições de sair, inclusive sair do país, desde que acompanhada dos pais e uma enfermeira, mas tinha condições, inclusive, de voo internacional. Então, marquei uma perícia para 3 dias depois. Quando compareci à perícia, a criança havia morrido na madrugada, séptica. Então, qual é a sobrevida média nos Estados Unidos, num dos maiores centros de transplante multiórgão? Aproximadamente 8 anos, tá? Com uma criança que fica dependente o tempo inteiro de todo e qualquer suporte e que ela não vai ter uma vida de relação adequada. Essa criança daqui de Porto Alegre foi avaliada e o São Paulo, o Hospital da USP, declinou de tentar transplante multiórgão nessa criança, porque sabiam que era um caso difícil e que fatalmente a criança morreria no pós-operatório. Então, eu acho que assim, é por isso que eu disse, nós temos que ser menos paternalistas e mais criteriosos no que se autoriza, no que, da nossa parte, no que nós indicamos como passível de ser discutido para um tratamento, e da parte de vocês, o que é passível e viável de ser sustentado, de ser bancado pelo sistema público de saúde. Doutora Ana Carolina, quer fazer a pergunta? Eu quero. Bom dia a todas, a todos, tudo bem? Bom dia, doutor Luiz Fernando, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta sobre alguns cânceres que a gente considera que são curáveis, né? Por exemplo, eu vejo às vezes lá na vara, são poucos os casos, tá? Mas às vezes eu recebo pacientes com mieloma ou algum tipo de leucemia que pedem um primeiro medicamento.
Aí o medicamento não funciona. Pedem um segundo medicamento, judicialmente, o medicamento não funciona. Aí vão tentar o transplante. Daí tentam a mobilização das células com o medicamento disponível no SUS. O medicamento não funciona. Aí entram com um processo judicial para pedir um outro tipo de medicamento para mobilizar as células e possibilitar o transplante. Então, às vezes eu pego assim, pessoas que estão tratando um tipo de câncer que já estão com 3 processos judiciais, cada hora pedindo um determinado tipo de medicamento. Eu queria saber, porque como esse é um câncer, digamos assim, alguns desses cânceres são curáveis, se isso permitiria alguma análise diferenciada em relação ao custo-efetividade. E também, outra questão, quando a gente pega um processo, eu pelo menos que sou uma juíza que analisa o custo-efetividade, eu pego em relação àquele medicamento que está sendo pedido e não considero o tratamento como um todo. Então, às vezes, a gente, para o primeiro medicamento, né, haveria, digamos assim, um custo-efetividade, mas se for pegar todo o tratamento, não haveria. Como é que vocês fazem esse tipo de análise? Obrigada. Muito bom, muito boa pergunta, porque me dá a chance de comentar algumas coisas que anteriormente eu não havia comentado. Eu acho que vamos pegar um exemplo prático assim, tumor de mama avançado. Tá? Tumor de mama avançado, na maior parte dos casos, hoje já se sabe que, na verdade, desculpe agora, o pertuzumab, a associação de pertuzumab com trastuzumab é muito mais efetiva do que se usar trastuzumab isoladamente. Então, eu não consigo entender por que o colega ele libera uma indicação para que os familiares façam a judicialização da demanda do trastuzumab isoladamente, quando ele sabe que o melhor tratamento para aquele paciente seria trastuzumab e pertuzumab associado. Então, a primeira questão. Uma questão mais específica na tua pergunta. O que nós temos que levar, claro, em consideração é que estágio 1, qualquer tipo de... Falando de um modo geral agora, tumores estágio 1 são altamente curáveis e altamente tratáveis. Nós conseguimos curar mais de 97% dos casos de tumor estágio 1 e nós conseguimos tratar absolutamente 100% de todos os tumores, a menos que o paciente tenha alguma condição clínica completamente contraindicada para o tratamento. Por exemplo, um cardiopata grave que tem um tumor precoce do estômago. Tá? Uma mulher com insuficiência renal que tenha um tumor de mama inicial. Mesmo assim, a gente ainda consegue algum tipo de tratamento. Estágio 2, os tumores são, em média, curáveis por volta de 80% a 85%, e eles são tratáveis por volta de 90%. Nós perdemos apenas 10% de pacientes que a gente não consegue tratar. Então, não haveria que se discutir tratamentos extensivos em pacientes com estágio 1 e estágio 2. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que o diagnóstico precoce, ou num estágio não tão avançado, a gente não consegue fazer no país, no sistema público. Né? Bom, uma outra questão que nós não temos definido, e aí entra um daqueles meus primeiros slides que eu apresentei hoje, é a questão da sociedade, que já não consegue mais uma maneira clara e adequada de encarar a morte. Né? Então, o desespero dos familiares se vê. Isso nós vemos nos hospitais toda hora, assim, aquela mesma conversa de sempre. Eu estou cansado de conversar com familiares e dizer o seguinte: às vezes eu digo assim, olha, nós vamos colocar esse paciente na mesa cirúrgica e muito provavelmente ele vai morrer na mesa cirúrgica pelas condições que ele está. E os familiares olham para a gente e dizem assim, ai, doutor, mas tenta fazer alguma coisa. Ele diz, mas está claro para vocês assim, que com a cirurgia nós vamos acelerar a morte do paciente? E sim, nós entendemos, mas
vá que dê certo. Sim, mas a chance disso acontecer é 90%. Aí eles olham para a gente e dizem assim, sim, mas tem 10%, né? Então, eu sei, é difícil lidar com isso. Então, esse é um outro problema. Nós deveríamos ter mais claro a definição de terminalidade e considerar que pacientes em estágio 4, até a prova em contrário, vão morrer da doença entre 6 e 18 meses. Então, para aqueles que têm menos de 6 meses de expectativa de vida, nós não deveríamos considerar grandes gastos e grandes custos, porque assim, isso não vai mudar. É o que eu sempre refiro nos meus laudos. Não vai mudar o desfecho da doença. Gastar 1 milhão, 1,5 milhão com aquele paciente não vai mudar o desfecho da doença, ele vai morrer da doença. E nós vamos estar tirando 1,5 milhão da saúde básica e da terapia habitual. Então, o que sobra que nós deveríamos ter? E aí, então, na sua pergunta, que eu realmente consideraria, são os pacientes estágio 3, estágio 3A e 3B. Por quê? Porque 2 em cada 4 pacientes do estágio 3A, eles vão ter um comportamento biológico de pacientes estágio 1 e 2. Esses são os pacientes que eu considero assim altamente tratáveis, altamente curáveis, mas uma palavra que eu gosto muito de referir aos familiares, altamente investíveis. Nós temos que investir nesses pacientes tudo que for possível para dar a chance de tirar esse paciente de um estágio 3A e para que ele venha se comportar como um estágio 2. E ele tenha uma sobrevida maior, ele viva mais tempo com o tratamento que nós estamos expondo e ele viva com uma qualidade de vida adequada. Por outro lado, o estágio 3B, e aí 3B e 4 inicial, é onde entra a maior parte das demandas. Eu acho que essas demandas, esse pedido de tratamento, tanto os colegas estão atrasados algumas vezes com o pedido do tratamento, ou esse caso já não é mais tão passível de tratamento e curabilidade como são os anteriores. De cada 3 em 4 pacientes que têm estágio 3B, ele vai progredir para estágio 4. Então, são esses casos que nós temos que julgar um pouco mais, eu diria assim, avaliar mais o desfecho, não só o desfecho duro, né? Porque muitas vezes... Você não vai comer nada, né? Eu estou ouvindo aqui do grupo de saúde que hoje é oncologia. Muitas vezes o colega ele considera o seguinte, nós vamos melhorar a sobrevida. Mas nós temos que discutir o seguinte, a pergunta crucial é qual é a sobrevida que nós estamos considerando em pacientes com tumores avançados. Eu não me preocupo nos meus pacientes em prolongar a sobrevida geral do paciente. Eu me preocupo em prolongar a sobrevida livre de doença, a sobrevida livre de progressão, a sobrevida livre de reativação da doença. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que nós temos que levar em consideração, às vezes, os tratamentos, né? Qual é a resposta? Eles mostram, às vezes, que tratamentos são efetivos, por exemplo, com aumento de sobrevida de 8 meses, de 12 meses, de 18 meses, né? Mas aí, quando vai se ver o medicamento, qual é a percentagem de pacientes que responderam adequadamente ao tratamento? 3%, 5%. Muito que bem, se é um imatinib, se é um trastuzumab de baixo custo, já estabelecido na rotina, eu não veria grandes considerações. Mas a questão é quando nós temos assim tratamentos aí de 1,5 milhão, de 2 milhões, para que 2% dos pacientes se beneficiem. Aí é certo que aquele paciente que está ali com metástase hepática, metástase pulmonar, metástase mediastinal,
condição clínica comprometida, ele não vai se beneficiar. Ele até prova contrária, ele está dentro dos 98%. Isso é que me parece assim, para alguns médicos é difícil entender ou aceitar, e às vezes para alguns juízes é difícil ele tomar uma decisão. Gente, eu vou pedir, antes de abrir para mais alguma pergunta, se o doutor Luiz tiver tempo, pedir para a Fernanda apresentar os dados aqui do Paraná. Fernanda, se puder apresentar dos medicamentos mais judicializados, quem sabe em cima disso sai alguma outra pergunta. Enquanto isso, eu só queria dizer para vocês assim, ó, fiquem à vontade, eu reservei esse tempo, eu não trabalho mais hoje, na sexta-feira, eu já estou no fim de semana. Que bom. Então, fiquem à vontade assim, para discussões e perguntas. Porque Luciana, eu sempre considero que quanto mais eu tenho a chance assim, de trazer essas discussões, porque, assim, ó, para mim, para vocês, o trabalho de vocês, a matemática, invariavelmente, acredito que, na maior parte das vezes, 2 mais 2 são 4, enquanto que, para mim, no meu trabalho, 2 mais 2 pode variar de 3 a 5. Então, quando eu tenho a oportunidade de trazer esse tipo de discussão e mostrar mais um pouco assim como funciona a nossa cabeça, eu acho muito salutar. Obrigada, doutor Luiz. A gente só agradece pela disponibilidade do senhor. Luciana, eu só quero... E antes de terminar, eu vejo o Vinícius ali e a gente volta... Ele vai falar em seguida, doutor Sobania. Ele está só esperando. Obrigado. Fernanda, por favor. Bom, então eu vou tentar ser bem breve, vou focar um pouco mais nos dados da oncologia, mas vou dar o geral só para a gente contextualizar aonde ela está inserida dentro da nossa demanda judicial aqui do Estado. Então, eu vou trazer os dados de 2020 em relação ao cumprimento de demandas judiciais por medicamentos apenas dentro da Secretaria de Saúde do Paraná, tá? Aqui a gente não contabiliza a parte dos outros insumos, né, e dietas, por exemplo. Então, aqui um panorama geral, a gente pode perceber que em 2020, a gente teve uma redução bem expressiva do número de novos pacientes cadastrados por conta da pandemia, né, então a gente tem uma demanda represada aqui importante em 2020, e aqui no gráfico vocês podem ver, então, o número de novos pacientes cadastrados ano a ano, né? Em 2019, a gente chegou a 5.600 e ano passado foi um pouco mais da metade, 3.200 pacientes novos cadastrados. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma demanda acumulada, né? Então, um paciente, às vezes, que entra em anos anteriores, permanece sendo atendido. Quando a gente vê o número de pacientes atendidos, então, em 2020, foram cerca de 17.400 pacientes atendidos ao longo do ano, e como essa demanda é muito dinâmica, a gente costuma trabalhar com fotografias de determinada data, né? Então, no final, em dezembro de 2020, a gente tinha 16.800, então quase 17 mil pacientes ativos no final do ano. Desde 2020, o total de pacientes cadastrados, então, ficou perto de 40 mil pacientes até o final de 2020. Quando a gente fala em valores financeiros, a gente não percebe essa redução, como aconteceu com o número de pacientes, até por conta dessa questão de acúmulo, né, dos pacientes atendidos ano a ano. E aí a gente vai tentar também traçar algumas hipóteses aqui para esse aumento tão grande, então, de 2019, né, comparando com de 2019 para 2020. Em 2019, a gente gastou 212 milhões de reais em distribuição de medicamentos para demanda judicial, e em 2020, esse valor saltou para quase 234 milhões de reais em distribuição de medicamentos. O valor principal é da CESA mesmo, né, 232 milhões de recurso estadual, e menos de 2 milhões de reais de medicamentos que chegam a ser entregues aqui no CEMEPAR pelo Ministério da Saúde, ou então de recurso financeiro bloqueado, né, nas contas da União, com o qual a gente usa para a compra de alguns medicamentos da Justiça Federal. Quando a gente faz um recorte, né, uma divisão dos principais medicamentos, isso aqui falando em valor financeiro distribuído, né, a gente percebe, então, que a oncologia realmente é o que mais impacta
no valor financeiro. Então, são 37% daqueles 232 milhões que o Estado gastou, né? 37% referente a medicamentos oncológicos. E aí a gente vai um pouquinho mais além também para tentar discutir assim o que seria não responsabilidade do Estado, né? Mas o que já está bem definido como sendo a responsabilidade da União, do Ministério da Saúde. A gente tem ali 23% do valor gasto com medicamentos que estão incorporados no grupo 1A, 8% com medicamentos que estão incorporados no grupo 1B, e ainda 5% com medicamentos importados, que também já está bem definido como responsabilidade da União, né, pelo julgado do STF. E ainda os medicamentos para aplicação intravítrea, né, os antiangiogênicos, representam mais 5% do valor distribuído. Aqui a gente pode perceber que se a gente somar o número de itens, não são a maior parte, né, dos 1.300 itens distribuídos em 2020, a grande maioria fica aqui nos outros 22%, né, que são os grupos que eu não falei. Então, o que a gente quer ressaltar é realmente que o Estado acaba somando, então, esses 5 grandes grupos, o Estado acaba arcando com 78% do valor distribuído em itens que não são da sua competência, que não são da sua responsabilidade. E aí a importância da gente tentar chamar a União para essa conversa, né, principalmente quando a gente está falando da oncologia. A oncologia, ela tem girado nos últimos anos ali ao redor de 40%, né, em porcentagens não aumenta, mas é o nosso maior impacto em relação às demandas do Estado. Aqui eu trouxe, então, os medicamentos mais demandados em 2020, sendo que 3 deles são oncológicos. Então, o pembrolizumab, como a doutora Gisele comentou, que é o que ela percebe uma grande demanda, reflete aqui para nós também, além do brentuximab e do ibrutinib na oncologia. Daí a gente tem aqui o medicamento que mais gerou impacto para o Estado foi o omalizumab, que foi recentemente incorporado no grupo 1B, então a gente gastou 14 milhões no ano passado, mas tem aquela expectativa, né, então pelo menos uma perspectiva de que isso comece a diminuir a partir desse ano, né, com a incorporação pelo Ministério da Saúde. Aí eu trouxe um comparativo também, que a gente percebe que houve aumento na maior parte dos itens do valor, comparando então 2019 com 2020, e o que a gente percebe de redução, por exemplo, acontece com o Nusnercena, em virtude da incorporação da AME tipo 1, então baixou ali de 16 para 7 milhões, porque a gente ainda mantém os pacientes de AME tipo 2 e tipo 3. O adalimumab também a gente percebe redução ali, que é o 10º item, em virtude de uma ampliação do protocolo, né, que acabou abrangendo novas patologias. Então, esse aqui seria um panorama geral para a gente tentar entender onde a oncologia se encaixa nos nossos medicamentos mais demandados e qual valor isso representa, né? Aqui, em número de pacientes, o único medicamento que impacta realmente é o tiotrópio, né? Que são 2.600 pacientes, e os outros itens impactam mais pelo valor financeiro mesmo. Então, fazendo um recorte aqui dos medicamentos oncológicos, o pembrolizumab realmente é o de maior impacto financeiro, seguido do brentuximab, ibrutinib, nivolumab, né? Não vou ler um por um, mas assim, o que a doutora Camila até tinha levantado e comentou hoje na reunião, é que desses 10 itens mais caros, né, 7 deles estão incorporados. 2 deles são de compra centralizada, que é o trastuzumab e rituximab. Eu até não vejo assim como sendo o maior dos problemas, porque esse número, por exemplo, a gente discutiu bastante o trastuzumab hoje, o número de pacientes ele tem reduzido bastante, né, com esse fornecimento pelos CACONs. Então, se a gente for comparar, por exemplo, em 2012, foram gastos 16 milhões em distribuição de trastuzumab, e ano passado foram 3 milhões, então foi uma redução importante. Vocês vejam que de 2019 para 2020 também teve redução, com essa ampliação da diretriz, né, de incluir o câncer metastático, e a gente espera uma redução maior ainda do valor para os próximos anos, porque agora a gente tem também o biosimilar, que custa menos da metade do preço, né? Isso sem contar também que o Estado compra a um custo muito superior ao que o Ministério consegue fazer essa aquisição, né? E acredito que aqui acabam permanecendo, então, pacientes
que não atendem a algum critério, seja porque não tem o HER2, né, 3 cruzes, como o Dr. Luiz explicou, ou até aqueles pacientes que precisavam usar o pertuzumab junto, ainda antes da incorporação, e acabaram iniciando esse tratamento, né, porque essa incorporação é recente também. Mas se a gente for ver aqui em número de pacientes, são apenas 26, né? Então, naquele universo de 17 mil pacientes, não é realmente um número grande, né? Não é impacto. Acontece que o valor do frasco, né, é um medicamento em si muito caro, por isso que ele acaba impactando, não é nem pelo número, por uma alta demanda, né? Então, aqui a gente tem o pembrolizumab e o nivolumab, que já estão incorporados para melanoma metastático, o brentuximab para linfoma de Hodgkin, o sunitinib e o pazopanib para câncer renal metastático, né? E acho que essa era a grande questão da doutora Camila, assim, como que esses medicamentos estão incorporados e, de fato, o paciente não consegue ter acesso, né? Então, talvez seja aquela discussão da gente tentar rever a política pública mesmo da oncologia, de como é feito esse financiamento, porque são medicamentos que hoje, com o valor de mercado hoje, realmente não cabem dentro da APAC, né? Então, acho que a discussão talvez tenha que ser mais nesse sentido, enfocando aqui esses 5, por exemplo, entre os 10 mais, onde houve uma incorporação, mas que na prática o paciente não tem acesso, né, por essa questão do alto custo e pela forma de financiamento. O rituximab e o trastuzumab, que tem a compra centralizada, ainda acabam ficando mesmo de fora apenas aqueles pacientes que não cumprem algum critério do protocolo. O rituximab, por exemplo, é só para o linfoma não Hodgkin, né? Então, ele tem outras indicações que acabam ficando de fora. Mas talvez focar, então, nesses medicamentos que já foram incorporados, e aqui quando a gente fala em número de pacientes ativos, aparece ainda a abiraterona, com bastante demanda. Desculpa, o pembrolizumab que eu tinha falado, ele é impactante em relação ao custo, né? Mas não tanto em número de pacientes. Em número de pacientes aparece mais a abiraterona e bortezomib, a abiraterona para câncer de próstata e o bortezomib para mieloma múltiplo, né? E daí falar, então, assim, que a gente, separando essa questão da oncologia, naquele 78% que eu tinha falado de impacto, então, de medicamentos que são de responsabilidade do Ministério da Saúde, em relação ao CEAF, né, a Secretaria tem tomado, então, a providência de tentar agilizar e facilitar a questão da migração dos pacientes que já estão cadastrados na demanda judicial para a política pública, né, para o componente especializado. Então, o paciente que já está em tratamento, muitas vezes ele tem ali os exames dele já normalizados, e por isso a gente acabou deixando de exigir alguns exames, né, para que ele pudesse ter essa migração de uma forma mais célere. Então, hoje o paciente apresenta, ele tem que ter, obviamente, né, o CID tem que estar dentro do protocolo, tem que ter a receita, a LME preenchida, mas aí a gente faz a migração dos pacientes da demanda judicial para que eles recebam pela política pública, né? Então, ao longo desse ano, esses são os itens que a gente já conseguiu, né, até janeiro, ali, dia 12 de janeiro desse ano, ter uma migração mais efetiva. Então, a gente teve incorporação, né, de secukinumab, ustekinumab e outros que tiveram o uso ampliado, né, que seria adalimumab, infliximab, por exemplo, né? E aí a gente já, somando esses valores, a gente tem uma perspectiva de uma economia de 27 milhões por ano, aproximadamente, para a Secretaria de Saúde com essas migrações devido às incorporações. E aí, para 2021, agora a expectativa é que isso aumente bastante em função do omalizumab, que é o nosso medicamento mais caro hoje, né, o que a gente mais gasta hoje. E aí, quando a gente fala um pouquinho também daquele aumento de distribuição de 212 para 233 milhões, um dos fatores que a gente identificou é que também a gente conseguiu uma redução no número de sequestros judiciais. Esse valor aqui, ele não está só para medicamentos, né, tem tratamentos de saúde junto, né, insumos, cirurgias, coisas assim, mas a gente tem uma redução ali de aproximadamente 9 milhões em valores sequestrados de 2019 para 2020. Então, a gente observou, assim, que ao longo do ano a gente conseguiu realizar um cumprimento mais efetivo com a entrega do medicamento, né? Para não ser necessário realizar o sequestro.
E uma outra observação, então, ao longo de 2020, foi em relação às migrações dos processos da Justiça Estadual para a Federal. A gente conseguiu identificar, então, cerca de 233 processos, mas lembrando que isso não necessariamente reduz o nosso gasto, porque não necessariamente a União fica automaticamente ou imediatamente, não assume imediatamente esse fornecimento, né? Muitas vezes a demanda permanece ainda para o Estado cumprir, e o que a gente consegue observar é que existe uma inativação maior dos pacientes por conta da perícia, né? Então, na Justiça, a hora